E hoje um tema delicado. Olá, você que nos acompanha. Hoje, como os 4 tipos de apego que desenvolvemos na infância afetam nossos relacionamentos no presente. O apego, a teoria do apego, algo tão importante debatermos e entendermos porque, apesar da conexão virtual na internet, estamos nos desapegando, estamos ficando cada vez mais separados um do outro de forma física, mental. Estamos totalmente separados pela informação, pela tecnologia, ao mesmo tempo juntos e desconectados da parte física. É muito importante esses dados científicos, claro, sempre científicos, nunca com achismo ou aquela que a teoria ao apego aos nossos pais tem uma explicação evolutiva. O cuidado deles que nos ajuda a sobreviver, das pessoas que estão junto conosco. Não precisa ser pai e mãe, mas os responsáveis, porque muitas vezes pai e mãe é bem distante das pessoas, dos filhos. Mas aquilo que você talvez não teve, agora é hora de fornecer para as pessoas. Também é importante. Você já se perguntou por que segue certos padrões em seus relacionamentos? Olha como é importante esse texto hoje. Porque no melhor momento de seu relacionamento você sente que seu parceiro vai te abandonar. Ou parceira, claro. Ou porque tem vontade de ir embora quando começa a sentir que seu parceiro ou parceira está muito evoluindo. A teoria do apego pode ter respostas para isso. O psicanalista britânico John Bowlby desenvolveu em meados do século passado para tentar compreender os efeitos que a separação dos pais tem sobre os filhos. E mais de 6 décadas depois, continua sendo uma das maiores referências para quem estuda a forma como nós, humanos, nos relacionamos. A ideia fundamental dessa teoria é de que as crianças precisam desenvolver uma relação de apego segura com o que, pelo menos, um cuidador principal para se desenvolverem emocional e socialmente de forma adequada. Aqui os nossos problemas começam a ser vistos de outra forma, não é? As crianças estão cada vez mais com problemas emocionais e sociais em razão da falta de exemplos em casa ou de algumas pessoas, mesmo você está junto com o seu filho, filha ou com enteado ou com quer que seja que você seja responsável. Se você ficar muito tempo no celular, não der atenção, não der aquela ajuda, o auxílio, pessoalmente, você vai ter a carência nessa pessoa, desse desenvolvimento, o que vai causar grandes problemas no futuro. Nas palavras do próprio Bowlby, esse apego é importante do berço ao túmulo. Os psicólogos explicam que o vínculo com nossos pais no início de nossas vidas cria um modelo com base no qual construímos e interpretamos nossos relacionamentos para o resto de nossas vidas. As primeiras relações de apego são internalizadas em representações mentais ou esquemas cognitivos ao longo da infância. Elas moldam a expectativa das crianças sobre as relações subsequentes com seus pares, os seus parceiros românticos e seus próprios filhos, explica Marinus van Jugendom, pesquisador sobre o tema na University College de Londres. A teoria do apego evoluiu e deu origem à definição de 4 tipos de apego que passaram a fazer parte do vocabulário da conversa sobre o amor na mídia e nas redes sociais. Mas, como explica Van Gugerdon, a BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, identificar o tipo de apego de uma pessoa é algo mais complexo do que preencher um questionário na internet. O apego na infância. John Bowlby percebeu que as crianças e outros mamíferos evitam a todo custo ser separados dos pais. Esse comportamento tem uma razão evolutiva. São os pais que dão aos filhos a proteção e o cuidado necessário para sobreviverem. Dependendo do quão atentos e disponíveis os pais estão para atender às necessidades do filho, a criança se comportará de uma forma ou de outra. As diferenças na qualidade das relações de apego das crianças dependem, em parte,
da forma como os cuidadores interagem com elas, se é mais ou menos sensível e responsiva aos seus sinais de angústia, explica Van Gendon, que também é autor do livro, literal. Se uma criança se sente amada e segura no seu relacionamento com o seu principal cuidador, é mais provável que ela explore o mundo ao seu redor, seja sociável e brinque com outras pessoas, argumentou Baumber. Caso contrário, é provável que se sinta ansiedade e desenvolva comportamentos como procurar constantemente os pais ou ao mesmo chorar até atingir um nível desejável de proximidade física e psicológica com o cuidador. A psicóloga Mary Ainsworth testou essa teoria por meio de um experimento chamado Situação Estranha, que envolvia separar crianças de 1 ano de seus pais e depois reuni-los. Nossa, que maldade. Ainsworth descobriu que as crianças que se comportavam de 3 maneiras diferentes. A maioria das crianças se ressentiu de ter sido separada dos pais, mas quando se reuniu com eles foi facilmente consolada. Outras se sentiram extremamente desconfortáveis por estarem separadas dos pais quando se reuniram com eles, exibiram comportamentos que sugeriram que não queriam ser consoladas, mas também que os pais fossem punidos por partirem. Em um terceiro grupo de crianças, não parecia muito angustiado com a separação e, quando reencontrou os pais, na verdade, evitou contato com eles. Olha, coisas diferentes. O apego, a vingança e a raiva. Ainsworth descobriu que esses diferentes comportamentos tinham a ver com o relacionamento entre crianças e pais em casa. As crianças que eram facilmente consoladas pelos pais tendiam a vir de lares onde os pais estavam atentos às suas necessidades. As crianças do grupo 2 e 3 tendiam a ter pais menos sensíveis e menos atentos às necessidades dos filhos. Essa foi a gênese dos tipos de apego que conhecemos hoje. O apego na idade adulta. Anos depois que Baum e Ainsworth, a teoria do apego foi estendida aos adultos. Os psicólogos descobriram que outros relacionamentos além dos filhos com os pais, como os românticos também, fazem parte do mesmo sistema de apego comportamental. O amor romântico é um processo de apego que as pessoas vivenciam de forma diferente devido a variações em suas histórias de apego, concluíram Philip Shaver e Cindy Hazen em 1987. Ou seja, descobriram que a forma como uma pessoa se relacionava com os pais na infância acabava sendo replicada em seus relacionamentos amorosos e, portanto, havia relacionamentos amorosos cada vez menos saudáveis. Portanto, os tipos de apego que Ainsworth identificou na sua experiência também se aplicam a casais românticos. São eles o apego ansioso, o apego evitativo e apego seguro. Adultos com apego ansioso caracterizam-se por buscar altos níveis de identidade e aprovação de seus parceiros a ponto de se sentirem extremamente dependentes deles. Muitas vezes temem ser abandonados ou rejeitados. Por isso buscam intensamente uma sensação de segurança e estabilidade em seus relacionamentos. A ideia de deixar de estar com parceiros gera altos níveis de ansiedade que são amenizados pela atenção e cuidado com eles. Ao perceberem que deixam de ter essa atenção e cuidado, tendem a se preocupar e se sentirem desamparados, a se apegarem ainda mais ao parceiro ou a puni-lo. Em suma, são pessoas que valorizam muito as suas relações íntimas, mas tendem a permanecer num estado de hipervigilância relativamente apassível ameaças às seguranças das suas relações. Aqueles com apegos evitativo, por outro lado, caracterizam-se por buscar um alto nível de independência e evitar a intimidade. São pessoas que se consideram emocionalmente autossuficientes e pouco vulneráveis. Portanto, sentem que não precisam ter relacionamentos próximos com outras pessoas e não têm interesse em construir ou manter essa proximidade com pessoas ao seu redor. Os adultos com apego evitativo muitas vezes se sentem ameaçados
quando outra pessoa se aproxima deles emocionalmente. São pessoas que tendem a basear seu valor em conquistas pessoais em vez de buscar a aceitação dos outros. Eles não acreditam que um parceiro possa lhes fornecer apoio emocional. Já as pessoas com apego seguro caracterizam-se por expressar abertamente as suas emoções, procurar apoio quando precisam e ter boa autoestima. Eles tendem a mostrar capacidade de resolver conflitos, se comunicar de forma eficaz e se sentir confortáveis com a proximidade sem medo de ficarem presas. Simplificando, elas não têm medo de dar ou pedir. Também não têm medo de ficar sozinhas, pois não dependem excessivamente de aprovação externa. Anos depois desses 3 primeiros, foi definido um 4º tipo de apego: o apego desorganizado. Pessoas com apego desorganizado alternam traços de apego ansioso e apego evitativo, dependendo das circunstâncias. Elas têm sentimentos confusos sobre os relacionamentos íntimos, por isso tendem a apresentar comportamentos confusos e ambíguos. Elas desejam intimidade e proximidade no mesmo tempo, sentem-se desconfortáveis com isso. Podem alternar momentos em que se agarram ao parceiro com momentos que os afastam. O apego ansioso, evitativo e desorganizado são, segundo psicólogos especialistas, tipos de apegos inseguros e podem causar dificuldades no cultivo e manutenção de relacionamentos saudáveis. Mais do que um questionário. O professor Marinus van Jourdon enfatiza que identificar um ou outro tipo de apego na forma como alguém desenvolve seus relacionamentos não é questão de percepção própria ou de preenchimento de um questionário. É impossível que os indivíduos se classifiquem em uma categoria específica de apego, embora existam todos os tipos de questionários na internet, afirma. Na verdade, é mais complicado do que isso. A abordagem da entrevista demonstrou ser a melhor forma de medir o apego em grupos de adultos se quisermos prever o seu comportamento, acrescenta. Outra razão que explica por que abordar o tipo de apego de uma pessoa é mais complexo do que identificar uma categoria ou outra é porque existe a possibilidade de que isso mude ao longo da vida. Essas não são leis imutáveis, explica Van Zindorn. O apego é apenas modestamente estável ao longo do desenvolvimento. As experiências com cuidadores, parceiros, pares ou terapeutas alternativos podem mudar a forma como nós lembramos as nossas experiências de apego na infância e nos colocar em um caminho diferente do esperado para melhor ou para pior, acrescenta. Lições para os pais. Como observou em Ward, o cerne do nosso estilo de apego é formado na infância, aproximadamente entre as idades de 6 meses a 2 anos. Portanto, embora haja espaço para mudanças ao longo da vida, os pesquisadores consideram esta teoria útil, principalmente para sugerir como deveria ser a parentalidade. O professor Van Idorn afirma que está mais firmemente estabelecido nesse sentido entre a comunidade científica é que existem 3 características do cuidado parental que impactam a vida social das crianças até a idade adulta, que seja seguro, que seja estável e que seja compartilhado. As crianças se desenvolvem de forma adaptativa quando crescem num ambiente seguro, livre de abuso ou violência familiar, em estruturas de cuidados estáveis e contínuas e numa rede de figuras de apego que partilham os seus cuidados, nos quais as crianças se tornam jovens adultos possam confiar em circunstâncias estressantes, explica a pesquisadora. Estar disponível para atender às necessidades dos seus filhos, validar as suas emoções, envolver-se nos seus interesses e conviver com eles são algumas das dicas que os psicólogos dão para criar um apego seguro com eles. É claro que desenvolver um apego seguro na infância é apenas um dos muitos fatores que contribuem para relacionamentos saudáveis e felizes. Existem outras variáveis sociais e emocionais que são tão ou mais importantes.
No entanto, a teoria do apego, nas palavras da psicóloga Golda Daring, é uma lente que podemos usar para compreender quem somos e por que nos comportamos daquela maneira com as pessoas que nós amamos. Muito boa essa leitura.